Nas profundezas de uma floresta densa e antiga, há um vale que os moradores da pequena vila de Serra Nova evitam a todo custo. Conhecido como o Vale Sombrio, este lugar é cercado por histórias de desaparecimentos misteriosos e avistamentos de criaturas sombrias que se alimentam do medo humano. Dizem que ninguém que entra no vale após o pôr do sol retorna. Desafiando essas lendas, um grupo de jovens decide explorar o vale, acreditando que as histórias não passam de superstições. No entanto, ao longo de uma noite aterrorizante, eles descobrem que os contos são mais reais do que poderiam imaginar. Meu nome é Rafael, e sou um dos jovens que decidiu desafiar a lenda do Vale Sombrio. Sempre fui cético em relação a essas histórias de terror, acreditando que eram apenas invenções para manter as pessoas longe do vale. Meus amigos, Camila, Pedro e Lucas, compartilharam desse ceticismo. Então decidimos explorar o vale numa noite de lua cheia, convencidos de que voltaríamos com histórias engraçadas para contar. Nos encontramos na entrada da floresta, o céu tingido de laranja pelo pôr do sol. Com lanternas, mochilas e um espírito aventureiro, começamos a caminhada. O caminho pela floresta era estreito e cheio de raízes, mas a atmosfera inicial era de excitação. Não acredito que estamos fazendo isso, disse Camila, rindo enquanto desviava de um galho baixo. Finalmente vamos provar que essas histórias são apenas baboseiras, respondeu Pedro. Com um sorriso confiante, Lucas, o mais calado do grupo, apenas assentiu, mas podia ver um brilho de excitação em seus olhos. Enquanto caminhávamos, a floresta começou a se fechar ao nosso redor. As árvores se tornavam mais densas, bloqueando a luz do sol que desaparecia rapidamente. O ar ficou mais frio e uma névoa fina começou a se formar. A sensação de aventura deu lugar a um leve desconforto, mas continuamos em frente, determinados a desmascarar a lenda. Chegamos à borda do vale justo quando a última luz do dia desapareceu, deixando-nos na escuridão. É agora que a diversão começa, disse Pedro, acendendo sua lanterna. Entramos no vale e a atmosfera mudou drasticamente. O ar estava pesado e parecia carregar uma eletricidade sombria. Os sons da floresta que antes nos rodeavam, grilos, pássaros noturnos, desapareceram completamente. Tudo o que restava era o silêncio opressor, interrompido apenas pelo som de nossos passos. Está quieto demais aqui, sussurrou Camila, sua voz traindo um nervosismo crescente. Talvez os animais daqui tenham aprendido a não fazer barulho, brinquei tentando aliviar a tensão. À medida que avançávamos, a névoa se tornava mais espessa, e as sombras ao nosso redor pareciam ganhar vida própria. As árvores, retorcidas e antigas, pareciam vigiar nossos movimentos com intenções malévolas. Comecei a sentir um arrepio subir pela espinha, mas me forcei a continuar de repente. Ouvimos um som estranho como um sussurro distante. Todos pararam, olhando ao redor com olhos arregalados. Vocês ouviram isso? Perguntou Lucas, quebrando seu silêncio habitual. Devem ser os ecos da floresta, respondi, mas não consegui esconder a dúvida em minha voz. Continuamos andando, mas o sussurro voltou, desta vez mais alto e claro. Parecia vir de todas as direções, envolvendo-nos como um véu de terror. Camila segurou minha mão e senti seu corpo tremendo. Rafael, acho que deveríamos voltar, disse ela, sua voz cheia de medo. Só mais um pouco, já estamos aqui, insisti tentando soar corajoso. A cada passo o sussurro se intensificava, transformando-se em murmúrios e risos sombrios. Foi então que vimos a primeira sombra. Uma figura alta e esguia, com olhos brilhando na escuridão, observava-nos de uma distância segura. Todos congelamos, o terror tomando conta de nossos corações. Quem está aí? Gritou Pedro, levantando a lanterna. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas o medo permanecia. Decidimos seguir em frente, apesar do crescente pânico. O vale parecia um labirinto sem fim, cada árvore e pedra contribuindo para a sensação de desorientação. Mais figuras começaram a aparecer nas sombras, cada uma mais ameaçadora do que a anterior. As risadas e os sussurros se tornaram gritos de agonia e desespero. Sentíamos como se estivéssemos sendo observados por inúmeras entidades malignas, todas ansiosas por nossa presença. Precisamos sair daqui, agora!
disse Lucas, sua voz cheia de pânico. Concordamos, mas quando tentamos voltar, percebemos que estávamos perdidos. O caminho que havíamos seguido havia desaparecido, substituído por uma parede de névoa impenetrável. O desespero tomou conta de nós, mas sabíamos que não podíamos parar. Continuamos andando, tentando encontrar uma saída. A sensação de ser seguido era constante, e cada sombra parecia se mover com intenção. O medo era paralisante, mas a adrenalina nos mantinha em movimento. De repente, Camila gritou. Olhei para trás e a vi sendo arrastada por uma figura sombria. Corri em sua direção, mas a figura desapareceu na névoa, levando Camila com ela. O pânico tomou conta de mim, e por um momento não consegui pensar em nada além do grito dela ecoando em minha mente. Precisamos encontrar Camila, gritei para Pedro e Lucas, que estavam tão aterrorizados quanto eu. Seguimos a direção onde Camila havia desaparecido, mas tudo o que encontramos foram sombras e mais sombras. O vale parecia brincar com nossos sentidos, cada som e movimento aumentando nosso terror. A sensação de desespero era esmagadora. Não podemos continuar assim, disse Pedro, sua voz trêmula. Precisamos de um plano. Decidimos seguir em linha reta, na esperança de eventualmente encontrar uma saída, ou ao menos algo que nos ajudasse a entender o que estava acontecendo. Cada passo era um desafio, a névoa e as sombras tornando tudo indistinto. Foi então que vimos uma luz fraca ao longe. Corremos em direção à luz, nossos corações batendo descontroladamente. Ao nos aproximarmos, percebemos que era uma velha cabana, quase oculta pela vegetação densa. Decidimos entrar, desesperados por qualquer abrigo que nos oferecesse um momento de descanso. A cabana estava em ruínas, mas oferecia algum conforto contra a névoa opressiva. Dentro, encontramos sinais de que alguém havia vivido ali há muito tempo. Havia velas gastas, livros empoeirados e uma sensação de abandono que aumentava o terror. Precisamos encontrar algo que nos ajude a entender o que está acontecendo, disse Lucas, vasculhando a cabana. Encontramos um velho diário, suas páginas amareladas e frágeis. Começamos a ler, e o que descobrimos nos encheu de pavor. O diário pertencia a um homem que havia vivido ali há décadas, e ele descrevia encontros com criaturas sombrias e espíritos vingativos que habitavam o vale. Ele falava de sacrifícios, rituais e uma presença maligna que controlava tudo. Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais, disse Pedro, sua voz cheia de desespero. Decidimos usar a cabana como um ponto de partida e tentar encontrar uma saída do vale. No entanto, ao sair, percebemos que a névoa havia se tornado ainda mais espessa, e a sensação de ser observado era mais intensa a cada passo. O vale parecia nos arrastar mais fundo em seu horror. As sombras se tornaram mais agressivas, e ouvíamos gritos de agonia ao nosso redor. Estávamos exaustos física e mentalmente, mas continuávamos andando, movidos pela necessidade desesperada de escapar. De repente, vimos Camila, de pé no meio da névoa, olhando para nós com olhos vidrados. Corremos até ela, mas algo estava errado. Seus movimentos eram estranhos, como se estivesse sendo controlada por uma força invisível. Camila, você está bem? Perguntei, tentando manter a calma. Ela não respondeu, apenas nos olhou com um olhar vazio e sem vida. Foi então que percebemos que não era mais nossa amiga, mas uma marionete das forças sombrias do vale. Uma sensação de desespero tomou conta de nós, mas sabíamos que precisávamos continuar. Com lágrimas nos olhos, nos afastamos de Camila e seguimos em frente, sabendo que não podíamos salvá-la. A sensação de perda e culpa era esmagadora, mas não podíamos parar. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, encontramos um caminho que parecia levar para fora do vale. Corremos com todas as nossas forças, o terror nos impulsionando. As sombras tentavam nos deter, mas estávamos determinados a escapar. Quando finalmente atravessamos a borda do vale, o sol começava a nascer e a névoa desaparecia lentamente. Caímos no chão, exaustos e abalados, mas aliviados por estarmos vivos. Sabíamos que a experiência nos marcaria para sempre e que nunca esqueceríamos os horrores que enfrentamos no Vale Sombrio. Voltamos para a vila, onde contamos nossa história para os moradores.
Eles nos ouviram com expressões sérias e compreensivas, mas sabíamos que muitos ainda não acreditavam completamente. Enquanto caminhava pelas ruas de Serra Nova, sentia uma paz renovada, mas também uma vigilância constante. Sabia que o Vale Sombrio ainda guardava muitos segredos sombrios e que a verdadeira batalha contra o sobrenatural nunca terminava. E assim, a lenda do Vale Sombrio continuava, com as sombras sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Sabíamos que precisávamos estar prontos, pois a luta contra o mal era interminável e exigia coragem renovada a cada dia. Voltamos para a vila com nossos corpos exaustos e nossas mentes abaladas pelo terror do Vale Sombrio. As noites se tornaram difíceis, o sono constantemente perturbado por pesadelos e lembranças vívidas do que enfrentamos. Cada sussurro do vento, cada sombra que se movia à noite, fazia meu coração disparar. Pedro, Lucas e eu nos reuníamos frequentemente para tentar entender o que havíamos vivenciado. Nossas conversas eram sombrias, cheias de questionamentos e poucas respostas. A ausência de Camila pesava sobre nós como um lembrete constante do preço que pagamos por nossa curiosidade. Numa noite de inverno, enquanto nos aquecíamos ao redor de uma fogueira no quintal de Lucas, Pedro começou a falar sobre o diário que encontramos na cabana. "Precisamos voltar lá", disse ele, sua voz firme, mas cheia de um medo contido. "O diário menciona um ritual que pode selar o vale permanentemente. Se não fizermos algo, outros podem ser atraídos para lá e sofrer o mesmo destino." A ideia de retornar ao Vale Sombrio me encheu de pavor, mas sabia que Pedro tinha razão. Não podíamos deixar que mais vidas fossem destruídas. Concordamos em nos preparar e tentar realizar o ritual na próxima lua cheia. Os dias que antecederam nossa partida foram marcados por uma tensão crescente. Estudamos o diário minuciosamente, anotando cada detalhe do ritual. Era claro que o homem que escreveu aquelas palavras havia enfrentado o mesmo mal que nós, mas não sobrevivera para completar sua missão. Na noite marcada, nos encontramos na borda da floresta. A lua cheia iluminava nosso caminho, lançando sombras longas e sinistras. Com os itens necessários para o ritual em nossas mochilas, entramos novamente na floresta, nossos corações pesados com a memória de nossa última visita. O caminho parecia mais hostil, como se a floresta soubesse de nossa intenção. A névoa voltou a se formar, envolvendo-nos com sua umidade fria. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelos nossos passos cautelosos. Quando chegamos à entrada do vale, sentimos um frio gélido que parecia vir de dentro de nós. "Estamos fazendo a coisa certa", disse Lucas, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a nós. Adentramos o vale, a sensação de ser observado mais intensa do que nunca. As sombras pareciam se mover com vida própria, e os sussurros voltaram, desta vez mais claros e ameaçadores. Com cada passo, o medo se transformava em terror palpável. Finalmente, chegamos à cabana onde encontramos o diário. O local parecia mais deteriorado, como se os anos tivessem passado em questão de dias. Entramos e acendemos velas, criando um círculo de luz em meio à escuridão opressiva. Pedro começou a recitar as palavras do ritual, suas mãos tremendo. As sombras ao nosso redor se agitaram e a sensação de mal-estar cresceu. De repente, a figura espectral que controlava Camila apareceu, flutuando na entrada da cabana. "Vocês pensaram que poderiam escapar", disse a figura, sua voz um sussurro gelado que fez meus ossos doerem. "Não vamos fugir. Vamos acabar com isso de uma vez por todas", gritei, tentando esconder meu próprio medo. A figura avançou e as sombras dentro da cabana se tornaram mais densas, quase tangíveis. Lucas e eu nos unimos a Pedro, recitando o ritual com todas as nossas forças. O ar ao nosso redor vibrava e uma luz fraca começou a emanar do círculo de velas. A figura gritou, um som de pura agonia e desespero, mas continuamos. As sombras se contorciam, tentando nos alcançar, mas a luz das velas as mantinha afastadas. O grito da figura tornou-se ensurdecedor, e a cabana tremia como se estivesse prestes a desmoronar. Com um esforço final, terminamos o ritual. Uma explosão de luz preencheu a cabana e a figura espectral começou a se desintegrar,
seus gritos transformando-se em um eco distante. As sombras ao nosso redor desapareceram e a sensação de mal-estar diminuiu. A cabana ficou em silêncio. Saímos, exaustos, mas aliviados. Sentíamos que finalmente havíamos selado o mal no Vale Sombrio. A floresta parecia mais acolhedora, a névoa dissipando-se lentamente. Voltamos para a vila, o primeiro sinal de paz em nossos corações desde que tudo começou. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado desapareceu e a vila parecia mais tranquila. No entanto, sabíamos que a experiência nos marcaria para sempre. Cada um de nós carregava as cicatrizes invisíveis do terror que enfrentamos, mas também a sensação de dever cumprido. Mas uma noite, enquanto caminhava pela vila, senti um arrepio familiar e ouvi um sussurro distante. Rafael. Parei, olhando ao redor, mas não vi nada. O medo voltou a crescer dentro de mim. Sabia que, embora tivéssemos selado o mal no vale, a verdadeira batalha contra o sobrenatural nunca termina. Precisávamos estar prontos para o caso de o mal retornar. E assim, a história do Vale Sombrio continua, com as sombras sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Sabíamos que precisávamos estar prontos, pois a luta contra o mal era interminável e exigia coragem renovada a cada dia. Enquanto caminhava pela vila de Serra Nova, sentia uma paz renovada, mas também uma vigilância constante. Acreditávamos que havíamos selado o mal, mas sabíamos que o mundo ainda guardava muitos segredos sombrios. A verdadeira luta contra o sobrenatural nunca termina, e estamos prontos para lutar, custe o que custar. E naquela noite, enquanto olhava para a floresta iluminada pela luz fraca da lua, sabia que o verdadeiro teste de nossa coragem ainda estava por vir. As sombras ainda sussurravam, e estávamos determinados a enfrentar o mal, não importando o quanto custasse. A lenda do Vale Sombrio havia se tornado nossa missão, e estávamos prontos para proteger nossa vila de qualquer ameaça que viesse. A verdadeira batalha contra o mal nunca termina, e a coragem para enfrentá-lo deve ser renovada a cada dia. Os dias que se seguiram à realização do ritual no Vale Sombrio foram um alívio temporário. Sentíamos uma paz superficial, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. Minhas noites eram perturbadas por pesadelos vívidos, onde sombras me perseguiam e sussurros ecoavam sem fim. Numa noite particularmente sombria, quando a lua estava encoberta por nuvens escuras, acordei com um som de passos pesados no corredor. Meu coração disparou e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e caminhei até a porta do quarto. Ao abrir a porta, vi uma figura sombria no final do corredor, seu rosto indistinto, mas seus olhos brilhando com uma malícia inconfundível. Vocês pensaram que poderiam me banir para sempre? Disse a figura, sua voz um sussurro gelado que fez meus ossos doerem. O terror me paralisou por um momento, mas sabia que precisava agir. Corri para o quarto de Lucas, onde encontrei André acordado com a mesma expressão de medo. Precisamos sair daqui agora, gritei, pegando Lucas nos braços. Saímos correndo da casa e entramos no carro. Dirigimos em direção à vila, mas a figura sombria parecia nos seguir, aparecendo nas sombras ao longo da estrada. O pânico tomou conta de nós, mas sabíamos que precisávamos encontrar Pedro e Lucas. Paramos na casa de Pedro, que estava tão assustado quanto nós. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas, disse ele, sua voz trêmula, mas determinada. Voltamos para o vale, levando conosco os itens do ritual e o diário que encontramos na cabana. O caminho pela floresta parecia mais hostil do que nunca, e a névoa era tão densa que mal conseguíamos ver à nossa frente. As sombras se moviam com vida própria, e os sussurros estavam mais altos, como gritos de desespero. Ao chegarmos à cabana, percebemos que ela estava em ruínas, como se anos tivessem passado em questão de dias. Entramos, e a sensação de mal-estar era esmagadora. As velas que acendemos mal iluminavam o ambiente, e as sombras pareciam crescer a cada instante. Pedro começou a recitar as palavras do ritual, suas mãos tremendo. As sombras ao nosso redor se agitaram e a figura espectral apareceu novamente, mais poderosa e ameaçadora do que nunca.
Vocês não podem me banir. Eu sou eterno! Gritou a figura, sua voz ecoando pela cabana. A pressão era esmagadora e sentíamos como se estivéssemos à beira do desespero. Continuamos recitando o ritual, nossas vozes unidas em um esforço desesperado. A luz das velas começou a brilhar mais intensamente e a figura soltou um grito ensurdecedor. De repente, a cabana foi envolta em uma explosão de luz e a figura espectral começou a se desintegrar. As sombras se contorciam violentamente, mas a luz continuava a brilhar, empurrando-as de volta. A figura soltou um último grito de agonia, antes de desaparecer completamente. Caímos no chão, exaustos, mas aliviados. Sentíamos que finalmente havíamos selado o mal no Vale Sombrio. A cabana ficou em silêncio e a sensação de mal-estar diminuiu. Saímos sentindo o peso do terror se levantar de nossos ombros. Quando voltamos para a vila, a paz parecia mais real. As noites eram tranquilas e a sensação de ser observado desapareceu. Acreditávamos que finalmente havíamos conseguido banir o mal para sempre. No entanto, numa noite de lua cheia, enquanto caminhava pela vila, senti um arrepio familiar e ouvi um sussurro distante. Rafael. Parei, olhando ao redor, mas não vi nada. O medo voltou a crescer dentro de mim. Sabia que, embora tivéssemos selado o mal no vale, a verdadeira batalha contra o sobrenatural nunca termina. E então, a história do Vale Sombrio continua, com as sombras sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Sabíamos que precisávamos estar prontos, pois a luta contra o mal era interminável e exigia coragem renovada a cada dia. Enquanto caminhava pela vila de Serra Nova, sentia uma paz renovada, mas também uma vigilância constante. Acreditávamos que havíamos selado o mal, mas sabíamos que o mundo ainda guardava muitos segredos sombrios. A verdadeira luta contra o sobrenatural nunca termina, e estamos prontos para lutar, custe o que custar. E naquela noite, enquanto olhava para a floresta iluminada pela luz fraca da lua, sabia que o verdadeiro teste de nossa coragem ainda estava por vir. As sombras ainda sussurravam, e estávamos determinados a enfrentar o mal. Não importando o quanto custasse, a lenda do Vale Sombrio havia se tornado nossa missão, e estávamos prontos para proteger nossa vila de qualquer ameaça que viesse. A verdadeira batalha contra o mal nunca termina, e a coragem para enfrentá-lo deve ser renovada a cada dia. Em uma cidadezinha esquecida no tempo, havia uma mansão imponente que outrora abrigou a prestigiada família dos relojoeiros. A mansão dos relojoeiros era conhecida por sua arquitetura grandiosa e pelo som melódico dos inúmeros relógios que adornavam cada cômodo. No entanto, a mansão havia sido abandonada por décadas após o misterioso desaparecimento da família, deixando para trás uma sensação de assombração e mistério. Todos os relógios na mansão pararam ao mesmo tempo, marcando o momento exato do desaparecimento. Um grupo de amigos, ávidos por aventuras e desafiando as histórias de terror locais, decide explorar a mansão, sem imaginar os horrores que encontrariam. Meu nome é Daniel, e sempre fui fascinado por mistérios e histórias de terror. Quando meus amigos e eu descobrimos a mansão dos relojoeiros, sabíamos que precisávamos explorá-la. A curiosidade nos consumia, e a promessa de desvendar o mistério da família desaparecida era irresistível. Meus amigos, Mariana, Lucas e Joana, compartilharam desse entusiasmo. Então, numa noite de lua cheia, armados com lanternas e câmeras, partimos em direção à mansão. A mansão se erguia imponente na colina, sua fachada gótica e janelas quebradas, conferindo-lhe um ar de abandono e decadência. Enquanto subíamos a trilha que levava à entrada, a lua iluminava nosso caminho, lançando sombras sinistras que pareciam se mover com vida própria. O portão de ferro rangeu ao abrirmos, e o som ecoou pela noite silenciosa. "Vocês têm certeza que querem fazer isso?" perguntou Mariana, sua voz tremendo levemente. "Claro que sim, Mari.
Vamos finalmente descobrir o que aconteceu aqui, respondi, tentando esconder meu próprio nervosismo. Entramos na mansão e a primeira coisa que notei foi o cheiro de mofo e decadência. O saguão principal estava coberto de poeira e as teias de aranha pendiam do teto. Os móveis, cobertos por lençóis brancos amarelados pelo tempo, criavam um cenário fantasmagórico. Mas o que mais chamou nossa atenção foram os relógios. Havia dezenas deles, de todas as formas e tamanhos, parados às 6h33, o momento exato do desaparecimento. Isso é assustador, disse Lucas olhando para os relógios. Como podem estar todos parados ao mesmo tempo? Talvez alguém tenha feito isso de propósito para criar um clima de terror, sugeriu Joana, tentando parecer racional. Mas no fundo todos nós sabíamos que algo mais sombrio estava em jogo. Decidimos explorar a mansão, começando pelo andar térreo. Os corredores eram longos e escuros e o som de nossos passos ecoava de maneira inquietante. Cada porta que abríamos revelava mais relógios, todos parados no mesmo horário. Chegamos à biblioteca, um cômodo vasto com estantes cheias de livros antigos. No centro da sala havia uma mesa com um diário aberto, suas páginas amareladas e frágeis. Mariana pegou o diário e começou a ler em voz alta. Hoje algo estranho aconteceu. Os relógios pararam e sentimos uma presença estranha na casa. Estamos com medo. Algo está vindo. Mariana fechou o diário, seus olhos cheios de medo. Isso foi escrito por um dos membros da família relojoeira. Parece que eles sabiam que algo estava errado, disse Lucas, sua voz baixa. Precisamos descobrir mais. Decidimos subir para o andar superior, onde os quartos da família estavam localizados. A escada de madeira rangia sob nossos pés, aumentando a sensação de apreensão. No topo da escada, uma porta se destacava das outras. Era maior e mais elaborada, com entalhes de relógios e engrenagens. Deve ser o quarto principal, disse Joana, tentando abrir a porta. Está trancada. Vamos ver se encontramos a chave em algum lugar, sugeri, começando a procurar pelas gavetas dos móveis próximos. Enquanto procurávamos, um som estranho começou a ecoar pela casa. Era um tic-tac, suave no início, mas ficando mais alto e insistente. Olhamos uns para os outros, nossas expressões cheias de terror. Os relógios estão funcionando novamente? Perguntou Mariana, a voz cheia de incredulidade. O som parecia vir de todos os lados, envolvendo-nos em uma cacofonia de tic-tacs. A sensação de mal-estar crescia e senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi então que encontrei uma chave antiga em uma gaveta. Acho que encontrei a chave, disse. Tentando manter a calma, usamos a chave para abrir a porta do quarto principal. O cômodo era luxuoso, mas o tempo havia deixado suas marcas. No centro, havia uma cama de dossel e, ao lado, um grande relógio de pé. Ao nos aproximarmos, o tic-tac ficou ensurdecedor e o relógio começou a se mover sozinho, seus ponteiros girando descontroladamente. De repente, o relógio parou novamente, mas desta vez, os ponteiros estavam marcando meia-noite. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o som dos relógios. Sentimos uma presença na sala, algo sombrio e maligno. Precisamos sair daqui, gritei, mas antes que pudéssemos nos mover, a porta se fechou com um estrondo. Estávamos presos. A sensação de pânico crescia e comecei a suar frio. Lucas tentou abrir a porta, mas era inútil. Não podemos ficar aqui, disse Joana, sua voz tremendo. Foi então que vimos uma figura sombria no canto do quarto. Parecia um homem, mas seu rosto estava obscurecido por sombras. Ele não se movia, mas sua presença era esmagadora. Quem é você? O que quer de nós? Perguntei, tentando esconder meu medo. A figura não respondeu, mas o relógio de pé começou a tocar. O som era ensurdecedor e sentimos uma pressão crescente em nossas mentes. Caí de joelhos, minhas mãos cobrindo os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro de minha cabeça. Precisamos nos acalmar e pensar em uma maneira de sair daqui, disse Lucas. Sua voz firme, apesar do pânico, Mariana começou a recitar uma oração, suas palavras um fio de esperança em meio ao terror. Lentamente, a sensação de pressão diminuiu e o som do relógio parou.
Quando olhamos novamente, a figura havia desaparecido e a porta estava aberta. Saímos do quarto, nossos corações batendo descontroladamente. Decidimos que precisávamos sair da mansão imediatamente, mas quando chegamos ao saguão, a porta da frente estava trancada. O tic-tac dos relógios voltou, mais alto e insistente. Não vamos conseguir sair assim, disse Joana, tentando manter a calma. Precisamos encontrar outra saída. Decidimos procurar por uma saída no porão. Descemos as escadas estreitas e encontramos uma porta que levava a um corredor escuro. O ar era pesado e úmido, e a sensação de mal-estar era quase insuportável. No final do corredor havia uma porta de ferro. Abri-la revelou um quarto cheio de relógios parados, todos marcando meia-noite. No centro da sala havia uma mesa com uma caixa de madeira antiga. Ao abrir a caixa, encontramos uma chave prateada. Isso deve abrir a porta da frente, disse Lucas, pegando a chave. Foi então que ouvimos passos pesados atrás de nós. Viramo-nos e vimos a figura sombria novamente, desta vez mais próxima. Seu rosto estava pálido e deformado, e seus olhos brilhavam com uma malícia inumana. Corram! Gritei, e todos começamos a correr de volta pelo corredor. Subimos as escadas, o som dos passos pesados nos perseguindo. Quando chegamos ao saguão, Lucas usou a chave para abrir a porta da frente. Saímos correndo da mansão sem olhar para trás. Quando finalmente chegamos à segurança da vila, estávamos exaustos e abalados. Contamos nossa história para os moradores, que nos ouviram com expressões sérias e compreensivas. Sabíamos que nunca esqueceríamos os horrores que enfrentamos na mansão dos relojoeiros. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som familiar. O tic-tac de um relógio. Levantei-me devagar e olhei ao redor, mas não havia nada. O som parecia vir de dentro de minha mente, um lembrete constante do terror que vivemos. Acreditávamos que havíamos escapado, mas sabíamos que a verdadeira batalha contra o sobrenatural nunca termina. A mansão dos relojoeiros ainda guardava segredos sombrios e estávamos determinados a proteger nossa vila de qualquer ameaça que viesse. E assim, a história da mansão dos relojoeiros continua, com as sombras sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Sabíamos que precisávamos estar prontos, pois a luta contra o mal era interminável e exigia coragem renovada a cada dia. Enquanto caminhava pela vila, sentia uma paz renovada, mas também uma vigilância constante. Acreditávamos que havíamos selado o mal, mas sabíamos que o mundo ainda guardava muitos segredos sombrios. A verdadeira batalha contra o sobrenatural nunca termina, e estamos prontos para lutar, custe o que custar. Naquela noite, enquanto olhava para a mansão iluminada pela luz fraca da lua, sabia que o verdadeiro teste de nossa coragem ainda estava por vir. As sombras ainda sussurravam, e estávamos determinados a enfrentar o mal, não importando o quanto custasse. A lenda da mansão dos relojoeiros havia se tornado nossa missão, e estávamos prontos para proteger nossa vila de qualquer ameaça que viesse. A verdadeira batalha contra o mal nunca termina, e a coragem para enfrentá-lo deve ser renovada a cada dia. Os dias que se seguiram à nossa fuga da mansão dos relojoeiros foram um borrão de medo e incerteza. Nossos sonhos estavam repletos de imagens perturbadoras e o som incessante do tic-tac dos relógios. Tentávamos voltar à normalidade, mas a sombra da mansão parecia nos seguir onde quer que fôssemos. Cada um de nós sabia que a verdadeira batalha estava longe de terminar. Numa noite especialmente fria e nebulosa, fui acordado novamente pelo som familiar do tic-tac. O relógio na minha sala, que estava quebrado há anos, marcava meia-noite. Levantei-me, sentindo um calafrio percorrer minha espinha, e fui até a sala. A visão do ponteiro se movendo sozinho me fez estremecer. Peguei o telefone e liguei para Mariana, que atendeu no segundo toque, a voz tremendo. Daniel, eu também ouvi. O que está acontecendo? Perguntou ela, a preocupação evidente em seu tom. Não sei, mas precisamos descobrir. Vamos nos encontrar na casa do Lucas. Não podemos deixar isso continuar. Respondi, tentando manter a calma. Nos encontramos na casa do Lucas, cada um de nós carregando o mesmo pavor em nossos corações. Pedro estava pálido, seus olhos refletindo o terror que todos sentíamos. Isso não acabou.
A mansão ainda tem poder sobre nós. Precisamos voltar lá e acabar com isso de uma vez por todas, disse Pedro, sua voz trêmula, mas resoluta. Sabíamos que ele estava certo. Não podíamos viver com aquele terror constante. Preparamo-nos novamente, desta vez com mais cuidado e determinação. Levamos mais equipamentos e, mais importante, levamos o diário que encontráramos na primeira visita. Decidimos que aquela noite seria a última em que a mansão teria poder sobre nós. Chegamos à mansão pouco antes da meia-noite. A lua cheia estava encoberta por nuvens escuras, lançando uma luz fraca e sinistra sobre o terreno. A mansão parecia ainda mais imponente e ameaçadora do que antes. O portão rangeu quando o abrimos, e o som ecoou pela noite silenciosa, como um aviso sinistro. Entramos na mansão, os sons de nossos passos ecoando de maneira inquietante pelos corredores escuros. O tic-tac dos relógios estava mais alto. Cada segundo parecia uma batida de tambor, que ecoava em nossos corações. Decidimos ir diretamente para o porão, onde acreditávamos que encontraríamos a origem do mal que assombrava a mansão. Descemos as escadas para o porão, o ar ficando cada vez mais frio e pesado. A escuridão parecia nos envolver, tornando difícil ver mais do que alguns passos à nossa frente. Quando chegamos ao fundo da escada, encontramos uma porta de ferro. Abrimos a porta com dificuldade e entramos em um quarto iluminado por uma luz fraca e tremeluzente. O porão estava cheio de relógios antigos, todos marcando meia-noite. No centro da sala, havia uma mesa com um grande relógio de pé, seus ponteiros parados. Ao nos aproximarmos, sentimos uma presença sombria e opressora. Precisamos fazer isso rápido. Algo está aqui conosco, disse Mariana, sua voz cheia de urgência. Pedro começou a recitar as palavras do ritual que encontramos no diário. As sombras ao nosso redor começaram a se contorcer, e a sensação de mal-estar cresceu. O tic-tac dos relógios ficou ensurdecedor, e a pressão em nossas mentes era esmagadora. De repente, a figura sombria apareceu novamente, desta vez mais clara e ameaçadora. Seus olhos brilhavam com uma malícia inumana, e um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Vocês não podem me banir. Eu sou eterno, gritou a figura, sua voz ecoando pelo porão. Continuamos o ritual. Nossas vozes unidas em um esforço desesperado. A luz do relógio de pé começou a brilhar intensamente, e a figura soltou um grito ensurdecedor. As sombras ao nosso redor se agitaram violentamente, tentando nos alcançar. Não podemos desistir agora. Continuem, gritei, tentando manter a coragem. Com um esforço final, terminamos o ritual. Uma explosão de luz preencheu o porão, e a figura espectral começou a se desintegrar, seus gritos transformando-se em um eco distante. As sombras se dissiparam, e a sensação de mal-estar diminuiu. Finalmente, a entidade foi banida, e o porão ficou em silêncio. Saímos da mansão, exaustos, mas aliviados. Sentíamos que, finalmente, havíamos selado o mal. A lua cheia brilhava intensamente no céu, e a sensação de paz era real. Voltamos para a vila, onde contamos nossa história para os moradores. Eles nos ouviram com expressões sérias e compreensivas, mas sabíamos que muitos ainda não acreditavam completamente. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado desapareceu, e a vila parecia mais tranquila. Lucas, Mariana, Pedro e eu tentávamos voltar à normalidade, mas sabíamos que a experiência nos marcaria para sempre. Uma noite, enquanto caminhava pela vila, senti um arrepio familiar e ouvi um sussurro distante. Daniel. Parei, olhando ao redor, mas não vi nada. O medo voltou a crescer dentro de mim. Sabia que, embora tivéssemos banido a entidade, o mal poderia encontrar outra maneira de se manifestar. A verdadeira batalha contra o sobrenatural nunca termina. E então a história da mansão dos relojoeiros continua, com a sombra sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Sabíamos que precisávamos estar prontos, pois a luta contra o mal era interminável e exigia coragem renovada a cada dia. Enquanto caminhava pela vila de noite, sentia uma paz renovada, mas também uma vigilância constante. Acreditávamos que havíamos selado o mal, mas sabíamos que o mundo ainda guardava muitos segredos sombrios. A verdadeira luta contra o sobrenatural nunca termina, e estamos prontos para lutar.
custe o que custar. Naquela noite, enquanto olhava para a mansão iluminada pela luz fraca da lua, sabia que o verdadeiro teste de nossa coragem ainda estava por vir. As sombras ainda sussurravam, e estávamos determinados a enfrentar o mal, não importando o quanto custasse. A lenda da mansão dos relojoeiros havia se tornado nossa missão, e estávamos prontos para proteger nossa vila de qualquer ameaça que viesse. A verdadeira batalha contra o mal nunca termina, e a coragem para enfrentá-lo deve ser renovada a cada dia. E assim, continuamos nossa vigília, sabendo que o mal pode retornar a qualquer momento. A paz era frágil, e a coragem, nossa única arma contra as sombras que espreitam na noite. Os dias que seguiram ao nosso retorno da mansão dos relojoeiros foram uma tentativa desesperada de recuperar a normalidade. No entanto, a sensação de que algo estava nos observando nunca desapareceu completamente. Meus sonhos continuavam a ser assombrados pelo tic-tac incessante e pelas sombras que pareciam ganhar vida própria. Numa noite particularmente sombria e silenciosa, acordei novamente ao som do tic-tac. O relógio na minha sala, que estava quebrado há anos, marcava meia-noite. Levantei-me sentindo um calafrio percorrer minha espinha e fui até a sala. A visão do ponteiro se movendo sozinho me fez estremecer. Peguei o telefone e liguei para Mariana, que atendeu no segundo toque, a voz tremendo. Daniel, eu também ouvi. O que está acontecendo? Perguntou ela, a preocupação evidente em seu tom. Não sei, mas precisamos descobrir. Vamos nos encontrar na casa do Lucas. Não podemos deixar isso continuar. Respondi, tentando manter a calma. Nos encontramos na casa do Lucas, cada um de nós carregando o mesmo pavor em nossos corações. Pedro estava pálido, seus olhos refletindo o terror que todos sentíamos. Isso não acabou. A mansão ainda tem poder sobre nós. Precisamos voltar lá e acabar com isso de uma vez por todas, disse Pedro, sua voz trêmula, mas resoluta. Sabíamos que ele estava certo. Não podíamos viver com aquele terror constante. Preparamo-nos novamente. Desta vez com mais cuidado e determinação. Levamos mais equipamentos e, mais importante, levamos o diário que encontráramos na primeira visita. Decidimos que aquela noite seria a última em que a mansão teria poder sobre nós. Chegamos à mansão pouco antes da meia-noite. A lua cheia estava encoberta por nuvens escuras, lançando uma luz fraca e sinistra sobre o terreno. A mansão parecia ainda mais imponente e ameaçadora do que antes. O portão rangeu quando o abrimos, e o som ecoou pela noite silenciosa como um aviso sinistro. Entramos na mansão, os sons de nossos passos ecoando de maneira inquietante pelos corredores escuros. O tic-tac dos relógios estava mais alto. Cada segundo parecia uma batida de tambor que ecoava em nossos corações. Decidimos ir diretamente para o porão, onde acreditávamos que encontraríamos a origem do mal que assombrava a mansão. Descemos as escadas para o porão, o ar ficando cada vez mais frio e pesado. A escuridão parecia nos envolver, tornando difícil ver mais do que alguns passos à nossa frente. Quando chegamos ao fundo da escada, encontramos uma porta de ferro. Abrimos a porta com dificuldade e entramos em um quarto iluminado por uma luz fraca e tremeluzente. O porão estava cheio de relógios antigos, todos marcando meia-noite. No centro da sala, havia uma mesa com um grande relógio de pé, seus ponteiros parados. Ao nos aproximarmos, sentimos uma presença sombria e opressora. Precisamos fazer isso rápido. Algo está aqui conosco, disse Mariana, sua voz cheia de urgência. Pedro começou a recitar as palavras do ritual que encontramos no diário. As sombras ao nosso redor começaram a se contorcer e a sensação de mal-estar cresceu. O tic-tac dos relógios ficou ensurdecedor e a pressão em nossas mentes era esmagadora. De repente, a figura sombria apareceu novamente, desta vez mais clara e ameaçadora. Seus olhos brilhavam com uma malícia inumana e um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. Vocês não podem me banir. Eu sou eterno, gritou a figura, sua voz ecoando pelo porão. Continuamos o ritual, nossas vozes unidas em um esforço desesperado. A luz do relógio de pé começou a brilhar intensamente e a figura soltou um grito ensurdecedor. As sombras ao nosso redor se agitaram violentamente, tentando nos alcançar. Não podemos desistir agora, continuem, gritei tentando manter a coragem.
Com um esforço final, terminamos o ritual. Uma explosão de luz preencheu o porão, e a figura espectral começou a se desintegrar, seus gritos transformando-se em um eco distante. As sombras se dissiparam, e a sensação de mal-estar diminuiu. Finalmente, a entidade foi banida, e o porão ficou em silêncio. Saímos da mansão, exaustos, mas aliviados. Sentíamos que finalmente havíamos selado o mal. A lua cheia brilhava intensamente no céu, e a sensação de paz era real. Voltamos para a vila, onde contamos nossa história para os moradores. Eles nos ouviram com expressões sérias e compreensivas, mas sabíamos que muitos ainda não acreditavam completamente. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado desapareceu, e a vila parecia mais tranquila. Lucas, Mariana, Pedro e eu tentávamos voltar à normalidade, mas sabíamos que a experiência nos marcaria para sempre. Uma noite, enquanto caminhava pela vila, senti um arrepio familiar e ouvi um sussurro distante. Daniel. Parei, olhando ao redor, mas não vi nada. O medo voltou a crescer dentro de mim. Sabia que, embora tivéssemos banido a entidade, o mal poderia encontrar outra maneira de se manifestar. A verdadeira batalha contra o sobrenatural nunca termina. E então, a história da mansão dos relojoeiros continua, com as sombras sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Sabíamos que precisávamos estar prontos, pois a luta contra o mal era interminável e exigia coragem renovada a cada dia. Enquanto caminhava pela vila de noite, sentia uma paz renovada, mas também uma vigilância constante. Acreditávamos que havíamos selado o mal, mas sabíamos que o mundo ainda guardava muitos segredos sombrios. A verdadeira luta contra o sobrenatural nunca termina, e estamos prontos para lutar, custe o que custar. Naquela noite, enquanto olhava para a mansão iluminada pela luz fraca da lua, sabia que o verdadeiro teste de nossa coragem ainda estava por vir. As sombras ainda sussurravam, e estávamos determinados a enfrentar o mal, não importando o quanto custasse. A lenda da mansão dos relojoeiros havia se tornado nossa missão, e estávamos prontos para proteger nossa vila de qualquer ameaça que viesse. A verdadeira batalha contra o mal nunca termina, e a coragem para enfrentá-lo deve ser renovada a cada dia. Foi então que, numa noite especialmente escura, enquanto o tic-tac incessante ecoava em minha mente, percebi algo que havia ignorado até então. O diário, com suas páginas frágeis e amareladas, mencionava algo que não havíamos compreendido completamente. Um aviso sobre o Guardião do Tempo, uma entidade que transcende o mal que banimos. Naquela noite, enquanto o tic-tac dos relógios voltava a me atormentar, compreendi que a verdadeira ameaça ainda estava à espreita. Olhei para o relógio na parede, seus ponteiros marcando meia-noite, e soube que a batalha estava longe de terminar. A verdadeira luta contra o sobrenatural nunca acaba, e estávamos apenas começando a entender o horror que nos aguardava. Com coragem renovada e determinação, estávamos prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse, pois sabíamos que a mansão dos relojoeiros guardava segredos ainda mais sombrios e aterradores do que poderíamos imaginar. Na rua principal de uma cidadezinha chamada Vila Serena, havia uma casa abandonada, que todos conheciam como a Casa dos Sussurros. Abandonada por décadas, a casa era cercada por histórias de assassinatos e desaparecimentos misteriosos. Os moradores da cidade evitavam passar por lá à noite, e as crianças contavam histórias de fantasmas para assustar umas às outras. Quando a jovem família de Júlia, André e seu filho Lucas se mudou para a casa, eles esperavam um novo começo. Mal sabiam que a casa guardava segredos sombrios e espíritos aprisionados que buscavam vingança. Meu nome é Júlia, e minha família e eu nos mudamos para a Casa dos Sussurros em busca de um novo começo. A vida na cidade grande estava se tornando insustentável, e Vila Serena parecia o refúgio perfeito. Quando encontramos a casa, o preço baixo e o espaço amplo nos encantaram. Ignoramos os olhares desconfiados dos moradores locais e as histórias que contavam sobre a casa.
Estávamos determinados a começar uma nova vida. A casa era antiga, mas bonita. Com sua fachada vitoriana e jardim espaçoso, parecia ter saído de um conto de fadas. No entanto, ao entrar, uma sensação de desconforto me invadiu. As paredes pareciam sussurrar, como se guardassem segredos que ninguém deveria ouvir. André e Lucas não pareciam notar nada, então decidi ignorar meus instintos e seguir em frente. Nos primeiros dias, estávamos ocupados desempacotando e organizando a casa. Tudo parecia normal, mas logo começaram a acontecer coisas estranhas. Comecei a ouvir sussurros durante a noite, sussurros que pareciam vir de todas as direções. Na primeira vez que ouvi, pensei que fosse minha imaginação. Talvez o cansaço estivesse pregando peças em minha mente. André, você ouviu isso? Perguntei, tentando manter a calma. Ouviu o que, Júlia? Respondeu ele confuso. Nada. Deve ter sido o vento. Mas eu sabia que não era apenas o vento. Os sussurros eram distintos, quase como vozes tentando se comunicar. Na noite seguinte, os sussurros ficaram mais intensos. Senti um calafrio ao ouvir meu nome sendo chamado. Júlia. Júlia. Levantei-me da cama, tremendo, e caminhei pela casa em busca da fonte dos sussurros. Não encontrei nada, mas a sensação de ser observada era inegável. Na manhã seguinte, contei a André sobre o que estava acontecendo. Júlia, você está cansada. Precisamos descansar mais, disse ele, tentando me tranquilizar. Decidi que ele estava certo e tentei me acalmar. No entanto, os eventos estranhos continuaram. Objetos começaram a se mover sozinhos. Portas se abriam e fechavam sem motivo, e as luzes piscavam. Lucas, nosso filho, começou a ter pesadelos frequentes, acordando no meio da noite gritando: "Mamãe, tem alguém no meu quarto!" Chorava Lucas, seus olhos arregalados de medo. "Não tem ninguém aqui, meu amor. Foi só um sonho ruim." Tentava acalmá-lo, mas meu coração estava disparado. Decidi investigar a história da casa. Fui até a biblioteca da cidade e procurei por registros antigos. Descobri que a casa pertencia a uma família chamada Almeida, que desapareceu misteriosamente há mais de 50 anos. Diziam que assassinatos ocorreram na casa e que os espíritos das vítimas ainda assombravam o lugar. Quando voltei para casa, senti uma presença ainda mais forte. As vozes dos sussurros eram mais claras e percebi que não estávamos sozinhos. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um som de passos pesados no corredor. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e segui os passos até o quarto de Lucas. Quando entrei, vi uma figura sombria ao lado da cama dele. Meu coração parou por um instante, mas a figura desapareceu antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Corri até Lucas, que estava dormindo profundamente. O medo tomou conta de mim. Precisava proteger minha família. "André, precisamos sair dessa casa", implorei, minha voz tremendo. "Júlia, precisamos enfrentar isso. Não podemos fugir", respondeu ele, com uma determinação que eu não conseguia entender. Decidimos que precisaríamos descobrir uma maneira de libertar os espíritos aprisionados na casa. Pesquisei mais sobre rituais de banimento e encontrei um que parecia adequado. Precisávamos realizar o ritual à meia-noite, no porão da casa, onde os eventos mais sombrios haviam ocorrido. Na noite marcada, estávamos preparados. Colocamos Lucas para dormir na casa de um amigo e nos preparamos para o ritual. Descemos ao porão, carregando velas e os itens necessários. A atmosfera estava densa e os sussurros eram ensurdecedores. "Júlia, estou com medo", disse André, sua voz trêmula. "Precisamos ser fortes, André. Vamos acabar com isso de uma vez por todas." Acendemos as velas e começamos a recitar as palavras do ritual. O ar ao nosso redor parecia vibrar e as sombras nas paredes se contorciam. De repente, uma figura espectral apareceu diante de nós. Era uma mulher, com olhos cheios de dor e desespero. "Quem é você? O que quer de nós?" perguntei, tentando não mostrar medo. "Meu nome é Ana Almeida. Fui morta nesta casa, junto com minha família. Estamos presos aqui, buscando justiça. Por favor, ajudem-nos a encontrar paz", respondeu a figura, sua voz um eco de sofrimento. O terror tomou conta de mim, mas sabia que precisávamos continuar.
Recitamos as palavras do ritual com mais força, tentando libertar os espíritos aprisionados. As figuras espectrais de outros membros da família Almeida começaram a aparecer ao nosso redor, seus olhos cheios de esperança. De repente, uma explosão de luz preencheu o porão e as figuras espectrais começaram a desaparecer uma a uma. A sensação de mal-estar diminuiu e os sussurros cessaram. Caímos de joelhos exaustos, mas aliviados. Saímos do porão, sentindo que finalmente havíamos conseguido libertar os espíritos. A casa parecia mais leve, como se um peso tivesse sido levantado. Lucas voltou para casa e pela primeira vez em semanas dormimos sem interrupções. Nos dias seguintes, a paz parecia ter retornado. Os sussurros desapareceram e a sensação de ser observada sumiu. Acreditávamos que os espíritos haviam encontrado a paz que buscavam. No entanto, uma noite, enquanto caminhava pelo corredor, senti um calafrio e ouvi um sussurro distante. Júlia. Parei, olhando ao redor, mas não vi nada. O medo voltou a crescer dentro de mim. Sabia que, embora tivéssemos ajudado os espíritos dos Almeida, algo ainda estava errado. A verdadeira batalha contra o mal nunca termina, e a coragem para enfrentá-lo deve ser renovada a cada dia. E assim, continuamos nossas vidas mais vigilantes do que nunca. A sensação de ser observada nunca desaparecia completamente, mas sabíamos que estávamos preparados para enfrentar qualquer sombra que surgisse. A Casa dos Sussurros ainda guardava segredos, e estávamos determinados a protegê-la e proteger nossa família. Enquanto caminhava pela cidade de Vila Serena, senti uma paz renovada, mas também uma vigilância constante. Acreditava que havíamos selado o mal, mas sabia que o mundo ainda guardava muitos segredos sombrios. A verdadeira luta contra o sobrenatural nunca termina, e estamos prontos para lutar, custe o que custar. No entanto, numa noite particularmente escura, enquanto nos preparávamos para dormir, um som de passos ecoou pelo corredor. André e eu trocamos olhares preocupados e decidimos investigar. Pegamos lanternas e seguimos os sons até o porão. Quando chegamos lá, a sensação de mal-estar voltou com força total. Não pode ser, murmurei, sentindo o pavor me envolver. As paredes do porão pareciam pulsar com uma energia sombria, e uma figura espectral diferente apareceu. Esta figura era mais sinistra, com olhos brilhando de malícia. Vocês pensaram que podiam nos libertar? Há mais aqui do que vocês imaginam, disse a figura, sua voz um sussurro gelado. O terror tomou conta de nós. Sabíamos que a batalha estava longe de terminar. Precisávamos enfrentar um novo mal, mais poderoso e mais antigo. A verdadeira luta contra o sobrenatural era eterna, e a coragem para enfrentá-la nunca poderia vacilar. E assim, a história da Casa dos Sussurros continua, com as sombras sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Sabíamos que precisávamos estar prontos, pois a luta contra o mal era interminável e exigia coragem renovada a cada dia. Os dias que se seguiram ao nosso último confronto com o sobrenatural foram marcados por uma inquietação constante. André e eu tentávamos manter uma fachada de normalidade para Lucas, mas sabíamos que algo sinistro ainda pairava sobre a Casa dos Sussurros. A figura espectral que encontramos no porão era diferente, mais poderosa, e parecia ter intenções mais malevolentes. Numa noite particularmente escura e tempestuosa, os sussurros voltaram, mas desta vez eram diferentes. Eram mais intensos, quase como gritos abafados de desespero e raiva. Levantei-me da cama, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. André também estava acordado, seus olhos arregalados de medo. Júlia, precisamos descobrir o que está acontecendo, disse ele, sua voz trêmula. Eu sei, mas não sei se estamos prontos para enfrentar isso novamente, respondi, tentando esconder meu próprio medo. Decidimos investigar o porão mais uma vez. Pegamos lanternas e descemos as escadas. O som de nossos passos ecoando pelos corredores. Quando chegamos ao porão, a atmosfera estava mais densa do que nunca. As paredes pareciam pulsar com uma energia maligna e os sussurros eram ensurdecedores. Precisamos encontrar a fonte disso, disse André, tentando manter a calma. Exploramos cada canto do porão,
procurando por qualquer coisa que pudesse nos dar uma pista. Foi então que encontrei um alçapão escondido sob uma pilha de caixas velhas. Olhei para André e ele assentiu, sabendo que precisávamos abrir ao levantar o alçapão. Uma escada estreita e escura se revelou, descendo ainda mais fundo na terra. Uma sensação de pavor tomou conta de mim, mas sabíamos que não tínhamos escolha. Descemos a escada, cada degrau aumentando nossa ansiedade. Quando chegamos ao fundo, encontramos uma sala pequena, iluminada apenas por uma luz fraca e tremeluzente. No centro da sala, havia um antigo altar, coberto de símbolos estranhos e velas negras. As paredes estavam cobertas de escritos indecifráveis e o ar estava pesado com um cheiro de podridão. Isso é um altar de sacrifícios, disse André, a voz cheia de horror. De repente, uma figura espectral apareceu diante de nós, mais forte e mais ameaçadora do que qualquer coisa que já tínhamos visto. Era a mesma entidade que encontramos antes, mas agora parecia mais real, mais poderosa. Vocês não deveriam estar aqui, disse a figura, sua voz um sussurro gelado que ecoava pela sala. O terror tomou conta de nós. Tentamos recuar, mas as paredes pareciam fechar ao nosso redor. A figura avançou e senti uma pressão esmagadora em minha mente. Vocês libertaram os espíritos, mas eu ainda estou aqui. Esta casa é minha, e vocês pagarão por sua insolência. Com um esforço desesperado, André e eu começamos a recitar as palavras do ritual que usamos antes. As sombras ao nosso redor se contorciam violentamente, e a figura espectral gritou de raiva. Vocês acham que podem me banir novamente? Eu sou eterno! Gritou a entidade, sua voz enchendo a sala com uma força avassaladora. A luz tremeluzente aumentou, e sentimos uma onda de energia passando por nós. A figura espectral começou a se desintegrar, mas não antes de lançar um último aviso. Isto não acabou. Eu retornarei, e vocês conhecerão o verdadeiro significado do medo. A figura desapareceu, e a sala ficou em silêncio. Sentíamos um alívio temporário, mas sabíamos que a batalha estava longe de terminar. Voltamos para a superfície, exaustos e abalados, mas determinados a descobrir uma maneira de acabar com aquele mal de uma vez por todas. Nos dias seguintes, intensificamos nossas pesquisas sobre a história da casa e os rituais necessários para banir a entidade definitivamente. Encontramos referências a um antigo livro de feitiços que supostamente continha o conhecimento necessário para selar o mal. O livro estava guardado na biblioteca da cidade, num setor reservado a manuscritos antigos. Decidimos ir até a biblioteca. Enquanto buscávamos o livro, a sensação de ser observado nunca nos deixava. Finalmente, encontramos o que procurávamos, um volume antigo e empoeirado, cheio de rituais e encantamentos. Levamos o livro para casa e começamos a estudar seu conteúdo. Uma noite, enquanto estávamos imersos na leitura do livro, Lucas entrou correndo na sala, seus olhos cheios de medo. "Mamãe, papai, tem alguém no meu quarto!" gritou ele, sua voz tremendo. Corremos para o quarto de Lucas e encontramos a figura espectral de novo. Desta vez, ela parecia ainda mais determinada e ameaçadora. Peguei o livro e comecei a recitar um dos encantamentos, mas a entidade parecia resistir com mais força. "Vocês nunca conseguirão me banir", gritou a entidade avançando sobre nós. A pressão era esmagadora e sentimos como se estivéssemos à beira do desespero. No entanto, continuamos recitando o encantamento, nossas vozes unidas em um esforço desesperado. Finalmente, uma explosão de luz preencheu o quarto, e a entidade soltou um grito ensurdecedor antes de desaparecer novamente. Sentamos no chão, exaustos, mas aliviados por termos conseguido afastar a entidade mais uma vez. Sabíamos, no entanto, que isso era apenas uma vitória temporária. Precisávamos encontrar uma maneira de selar o mal permanentemente. Decidimos que a única maneira de acabar com a entidade seria realizar um ritual final no altar do porão. Preparamos tudo cuidadosamente, seguindo as instruções do livro antigo. Na noite marcada, descemos ao porão, carregando velas, cristais e outros itens necessários. Acendemos as velas e começamos a recitar o encantamento final. O ar ao nosso redor parecia vibrar, e as sombras nas paredes se contorciam violentamente.
A figura espectral apareceu mais uma vez, mas desta vez parecia menos poderosa, quase desesperada. Vocês não podem fazer isso. Eu sou eterno, gritou a entidade, sua voz cheia de raiva e desespero. Com um esforço final, recitamos as palavras do encantamento com toda a nossa força. A figura espectral começou a se desintegrar, soltando gritos de agonia. As sombras ao nosso redor desapareceram e a sensação de mal-estar diminuiu. Finalmente, a entidade foi banida e o porão ficou em silêncio. Saímos do porão, sentindo que finalmente havíamos selado o mal. A casa parecia mais leve, como se um peso tivesse sido levantado. Lucas voltou a dormir sem interrupções, e pela primeira vez em muito tempo, sentíamos que a paz havia retornado. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado desapareceu, e a casa parecia mais acolhedora. Acreditávamos que finalmente havíamos conseguido libertar os espíritos e selar o mal que habitava a casa dos sussurros. No entanto, uma noite, enquanto caminhava pelo corredor, senti um calafrio e ouvi um sussurro distante. Júlia. Parei olhando ao redor, mas não vi nada. O medo voltou a crescer dentro de mim. Sabia que, embora tivéssemos banido a entidade, o mal poderia encontrar outra maneira de se manifestar. A verdadeira batalha contra o sobrenatural nunca termina, e a coragem para enfrentá-lo deve ser renovada a cada dia, e assim, continuamos nossas vidas mais vigilantes do que nunca. A sensação de ser observada nunca desaparecia completamente, mas sabíamos que estávamos preparados para enfrentar qualquer sombra que surgisse. A casa dos sussurros ainda guardava segredos, e estávamos determinados a protegê-la e proteger nossa família. Enquanto caminhava pela cidade de Vila Serena, sentia uma paz renovada, mas também uma vigilância constante. Acreditávamos que havíamos selado o mal, mas sabíamos que o mundo ainda guardava muitos segredos sombrios. A verdadeira luta contra o sobrenatural nunca termina, e estamos prontos para lutar, custe o que custar. Os dias que seguiram ao último confronto foram relativamente tranquilos. Sentíamos um alívio temporário, mas sabíamos que a verdadeira paz estava fora de alcance. A casa dos sussurros mantinha sua aura sinistra, mesmo que os sussurros tivessem cessado. Lucas voltou a dormir sem interrupções, e André e eu tentávamos recuperar nossa rotina. No entanto, a sensação de que algo ainda estava errado persistia. Numa noite fria e tempestuosa, uma sensação inquietante tomou conta de mim. Enquanto André e Lucas dormiam, eu não conseguia pregar os olhos. Levantei-me e caminhei até a cozinha, tentando afastar o medo. Foi então que ouvi novamente o som de passos pesados no corredor. Segurei a respiração, o coração disparado, e decidi investigar. Quando cheguei ao corredor, vi uma figura espectral no final, mais definida e ameaçadora do que nunca. Seus olhos brilhavam com uma malícia intensa, e um sorriso cruel se espalhava por seu rosto. Vocês pensaram que poderiam me banir para sempre? Eu sou eterno, disse a figura, sua voz ecoando pelo corredor. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Precisava acordar André e Lucas, mas antes que pudesse me mover, a figura avançou rapidamente, quase flutuando pelo chão. Gritei, mas o som foi abafado por uma força invisível. De repente, André apareceu, segurando uma lanterna. A luz tremeluzente iluminou a figura, que recuou por um momento. Aproveitei a distração para correr até Lucas e acordá-lo. Lucas, precisamos sair daqui, disse, tentando manter a calma na voz. Mamãe, o que está acontecendo? Perguntou ele assustado. Não temos tempo para explicar, vamos. Corremos para fora da casa, a tempestade rugindo ao nosso redor. Encontramos refúgio no carro e dirigimos para longe da casa dos sussurros. André tentava manter a calma, mas eu podia ver o medo em seus olhos. O que vamos fazer agora, Júlia? Perguntou ele, a voz trêmula. Precisamos encontrar uma maneira de acabar com isso de uma vez por todas. Respondi, determinada. Dirigimos até a biblioteca da cidade, em busca de respostas. Passamos horas pesquisando livros antigos e manuscritos, tentando encontrar alguma pista sobre como banir a entidade definitivamente. Foi então que encontramos uma referência a um ritual final, um ritual de purificação que poderia selar o mal para sempre.
O ritual precisava ser realizado no local onde a entidade se manifestava com mais força, o altar no porão da casa. Sabíamos que seria perigoso, mas não tínhamos escolha. Precisávamos voltar à Casa dos Sussurros e enfrentar a entidade uma última vez. Voltamos para a casa armados com os itens necessários para o ritual. A atmosfera estava ainda mais opressiva e a sensação de ser observado era quase insuportável. Descemos ao porão, onde a figura espectral já nos esperava, mais poderosa do que nunca. Vocês não podem me banir. Eu sou parte desta casa. Parte de vocês, gritou a figura, sua voz cheia de raiva e desespero. Começamos a recitar as palavras do ritual, nossas vozes unidas em um esforço desesperado. O ar ao nosso redor vibrava e as sombras nas paredes se contorciam violentamente. A figura avançou, tentando nos interromper, mas continuamos recitando, determinados a acabar com isso de uma vez por todas. De repente, a figura soltou um grito ensurdecedor e uma explosão de luz preencheu o porão. A entidade começou a se desintegrar, suas formas sombrias se dissipando no ar. As sombras ao nosso redor desapareceram e a sensação de mal-estar diminuiu. Finalmente a entidade foi banida e o porão ficou em silêncio. Caímos de joelhos exaustos, mas sentindo um alívio profundo. Sabíamos que finalmente havíamos conseguido. A Casa dos Sussurros estava livre da presença maligna que a habitava. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado desapareceu e a casa parecia mais acolhedora. Lucas voltou a dormir sem interrupções e pela primeira vez em muito tempo sentíamos que a paz havia retornado. Acreditávamos que finalmente havíamos conseguido libertar os espíritos e selar o mal que habitava a casa. No entanto, numa noite particularmente escura, enquanto nos preparávamos para dormir, um som de passos ecoou pelo corredor. André e eu trocamos olhares preocupados e decidimos investigar. Pegamos lanternas e seguimos os sons até o porão. Quando chegamos lá, a sensação de mal-estar voltou com força total. As paredes do porão pareciam pulsar com uma energia sombria e uma figura espectral diferente apareceu. Esta figura era mais sinistra, com olhos brilhando de malícia. Vocês pensaram que poderiam nos libertar? Há mais aqui do que vocês imaginam, disse a figura, sua voz um sussurro gelado. O terror tomou conta de nós. Sabíamos que a batalha estava longe de terminar. Precisávamos enfrentar um novo mal, mais poderoso e mais antigo. A verdadeira luta contra o sobrenatural era eterna, e a coragem para enfrentá-la nunca poderia vacilar. E assim a história da Casa dos Sussurros continua, com as sombras sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Sabíamos que precisávamos estar prontos, pois a luta contra o mal era interminável e exigia coragem renovada a cada dia. Enquanto caminhava pela cidade de Vila Serena, sentia uma paz renovada, mas também uma vigilância constante. Acreditávamos que havíamos selado o mal, mas sabíamos que o mundo ainda guardava muitos segredos sombrios. A verdadeira luta contra o sobrenatural nunca termina, e estamos prontos para lutar, custe o que custar. E naquela noite, enquanto olhávamos para a casa, iluminada pela luz fraca da lua, sabíamos que o verdadeiro teste de nossa coragem ainda estava por vir. As sombras ainda sussurravam, e estávamos determinados a enfrentar o mal, não importando o quanto custasse. A Casa dos Sussurros havia se tornado nosso campo de batalha, e estávamos prontos para proteger nossa família de qualquer ameaça que viesse. A verdadeira batalha contra o mal nunca termina, e a coragem para enfrentá-lo deve ser renovada a cada dia.